Olá, boa noite a todos. Estamos de volta com nossas lives, né? Guardar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o sono. Seja bem-vindo, Ari. Vamos conversar sobre o sono. Por que essa temática do sono, né? Por que eu escolhi essa temática? Eu faço atendimento no consultório. As pessoas estranham quando eu falo em consultório, né? Consultório, sim. Consultório não é um local só para o médico, não. O professor de educação física, ele também atende, ele é um profissional de saúde. Ele também atende em consultório, né? Então, o que é que eu tenho visto ultimamente? Diversas pessoas do consultório com inflamações subclínicas. Seja bem-vindo, Fernando, Ivanildo. Que bom tê-los aqui. Aproveitando a água que eu tomei, como é que está seu consumo de água? Tá? Então, o que é que eu tenho visto no consultório? Eu tenho visto pessoas com inflamações subclínicas, pessoas com problema de sono, tá? E isso tem me preocupado. E enquanto profissional da área de saúde, eu preciso não só intervir, mas auxiliar os colegas a fazerem intervenções na área de saúde. Em nosso consultório, nós utilizamos a semiologia, né, que é o estudo de sinais e sintomas inflamatórios, tá? E isso tem trazido para a gente informações de suma importância, né? Informações essas, tá? Relacionadas, né, a inflamações subclínicas, relacionadas a distúrbios do sono. As últimas duas pessoas que eu avaliei, uma pessoa de 36 anos, jovem, né, com problemas de sono. E eu tenho escutado diversos relatos. Eu creio que a pandemia tem auxiliado isso aí, né? As dificuldades, os medos, né? A história do amanhã, como será o amanhã, tem tirado o sono de muita gente. E o sono, ele não tem só uma função reparadora, né? Dormir, ela é uma necessidade fisiológica, né? E essa necessidade fisiológica, ela impacta diretamente sobre o nosso organismo. Agradecer o pessoal que está entrando, tá joia? Eu vou fazer assim, gente. Eu vou explanar 30 minutos no máximo e vou abrir para perguntas de vocês. Combinado assim? Então, manda aí a setinha, envia para quem você acha que deveria estar assistindo isso aqui, tá certo? Envia para essa pessoa, convida ela para participar, tá bom? Para que ela possa aprender um pouco sobre a questão do sono, tá? Para que a gente possa dividir esse conhecimento. Envia isso para os colegas de profissão, né? Convida eles a participarem, tá? Para que a gente possa ter mais pessoas ainda conosco aqui, né? Conversando um pouquinho sobre o sono. Então, esse sono, ele é uma necessidade fisiológica, tá? Ele é um momento de limpeza do nosso sistema neurológico. Nesse momento, todas aquelas atividades celulares, né? Todo aquele acúmulo que ocorreu de diversas substâncias e dos radicais livres, eles vão ser restaurados, vão ser eliminados, tá?
E existe uma irregularidade, seja bem-vindo, Leonardo. Existe uma irregularidade de sono. Tá? Tem uma fórmula mágica? Não vou dar a fórmula mágica para ninguém aqui, tá? Eu vou falar dos prejuízos e vou falar o que a gente pode fazer. O sono, ele interfere em diversas substâncias, né, hormonais, tá? Quando você não dorme bem, você libera cortisol, né? E o cortisol, durante muitos anos, as pessoas viram como vilão. Gente, cortisol não é vilão. Cortisol é um hormônio, tá? O excesso dele é que é um problema. Mas o cortisol, ele é um hormônio. Ele é um hormônio, né, que é importante para o nosso metabolismo. Inclusive, ele auxilia na hipertrofia muscular, tá? Mas o excesso desse cortisol, que durante muitos anos foi batizado como o hormônio do estresse, né? O excesso desse cortisol, ele promove diversas irregularidades no nosso organismo. E durante o sono, há a produção de diversos hormônios, de diversas substâncias que preparam o nosso organismo para o dia seguinte. E há um grupo de pessoas que dizem assim: dormir para quê? Dormir é perder tempo. Não, gente. Dormir é reparar o nosso organismo. Dormir é uma função fisiológica. Nós podemos e devemos dormir bem. O sono, ele reduz o processo de inflamações subclínicas, tá? Há mais de 90 transtornos catalogados relacionados ao sono, né? Sono de qualidade ruim. Pode ir desde um acidente de trânsito, da pessoa cochilar ali na direção, né? Uma morte súbita, apneia, né? Hoje nós temos profissionais de saúde estudando o sono. Existe a Associação Americana de Medicina do Sono, né? A ASM. O S é de sleep, né? De dormir, de sono, tá? Essas associações, elas têm estudado o sono e o impacto do sono sobre o organismo do indivíduo, tá? Enquanto você dorme, você tem uma descarga neuronal, tá? Só que essa descarga, ela é positiva, pelo menos deve ser, né? Deve ser de forma tranquila, tá? E essa descarga, ela é dada e pode ser medida através de aparelhos que promovem, né, a aferição desse sono. E esses aparelhos vão medir aquela fase do chamado sono REM e NREM, que são ciclos do sono, tá? Então você vai ter ali dentro da função cardiovascular pessoas com hipertensão decorrente de noite mal dormida, né? Porque durante o sono REM a pressão arterial NREM, ele vai diminuir. Nós temos variações, a gente pensa que dorme a noite toda tranquilo, não dorme, tá? Você tem momentos de sono REM, momentos de sono NREM, momentos que você se acorda. Quando você se mexe de um lado para o outro, gente, você não se mexe dormindo, tá? Você acorda ali, você pode não ter levantado para urinar, você pode não ter tido nada disso, mas você acorda de certa forma, tá? Em termos de hormônio, né, nós temos o hipotálamo. O hipotálamo, ele é um órgão neuroendócrino, tá? O GH, o hormônio do crescimento, é durante o sono que o GH é liberado. Quanto mais escuro o quarto, tá, mais GH é liberado. Então, o pessoal que obter resultado de emagrecimento ou de hipertrofia muscular, tá, o sono é necessário para isso. Prolactina. Recentemente eu avaliei uma paciente e ela está com apneia de sono e está com disfunção de prolactina. E o endocrinologista não conseguiu perceber que o problema da prolactina elevada era a ausência de sono. Isso é fisiologia básica, Guyton e Hall fala disso aí.
Tortora, Goraeb, tá lá, tá escrito lá. Né? Então, a prolactina ela pode ser alterada decorrente, né, de um sono mal dormido, de uma noite mal dormida. Tá? Outro hormônio é o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Ele também é liberado quando se está dormindo. Né? Você sabia, os homens que estão aqui assistindo, que você pode reduzir sua produção de testosterona se você dormir mal? Né? O sono, ele tem uma relação direta com as funções sexuais, tanto masculina quanto feminina. Né? Regulação de temperatura corporal, tá? Defesa orgânica, aumento da imunidade. Você pode reduzir sua defesa imunológica decorrente de uma noite mal dormida. São 4 pilares, gente. 4 pilares para a saúde. Primeiro pilar é o sono. O sono, quando feito de forma adequada, regular, a recomendação de 7 a 9 horas por dia de sono, né? Ele vai reorganizar, reestruturar teu organismo, né? Fazer a produção hormonal adequada, baixar a tua pressão, baixar a tua frequência cardíaca, melhorar a tua saúde. Segundo ponto, além do sono, tá? Vem a alimentação. O nosso intestino ele é o segundo cérebro. Como é que eu alimento esse segundo cérebro? 3 a 5 porções de frutas, legumes e verduras por dia. Tem pessoas que não consomem isso aí, tá ok? E aí o que acontece? Termina causando disfunção do segundo cérebro, que é o intestino. Então você precisa melhorar a sua microbiota intestinal. E esses alimentos que eu falei, eles vão melhorar essa microbiota intestinal, tá? O sono, ele também está relacionado ao consumo alimentar. Né? O excesso de cortisol, o excesso de estresse, faz com que o indivíduo consuma mais alimento, tá bom? Então são diversos mecanismos, né, do qual o sono pode contribuir para a nossa saúde. E aí o Pedro Vitor perguntou aqui o que é que se fazer para dormir bem. Pedro, primeira coisa que nós temos que fazer, tá certo? É uma higiene do sono. O que é que a gente chama de higiene do sono? Né? Você tem que estabelecer e cumprir, não é só estabelecer. Você tem que estabelecer um horário para você dormir. Fazer isso diariamente e preparar seu corpo para isso, para dormir. A gente da educação física tem mania de falar em treinar. A gente pensa que treinar é só exercício. Não, gente, tudo é treinar. Eu posso treinar a memória, eu posso treinar o equilíbrio, eu posso treinar a força, mas eu também posso treinar diversas habilidades. E você pode treinar seu sono. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, Pedro, o que é que a gente pode fazer para melhorar o sono? Primeira coisa é você ter um horário regular para o seu sono. Tá? Segundo, não ir para a cama tarde. Né? Terceiro, exercício físico. Quarto, alimentação saudável, que é o pilar que eu falei. E o mais importante que todo mundo faz. Esquece isso aqui. Aparelho celular, TV ligada, tá? Desliga os aparelhos eletrônicos. São fortes estímulos, tá certo? Para impedir com que você durma, para inibir seu sono, ok? Se você fizer isso, você vai melhorar, mas eu vou dar outras dicas. Deixa eu só finalizar o nosso raciocínio aqui. O outro pilar
Hidratação. Células inflamadas não promovem hipertrofia nem emagrecimento. A hidratação ele é um outro pilar. E você deve consumir de 35 a 45, isso é o mínimo, ml por dia. Procure pesar a si mesmo e seus pacientes antes e após o exercício. A redução de peso ela tem relação com desidratação. Sentiu o drama? Nosso organismo, 60% a 70% é água. Nosso plasma sanguíneo corresponde a 55%. Desses 55%, 90% é água. Então, quando você não hidrata, você tem inflamações subclínicas. Né? Então, a hidratação ela vai te ajudar a reduzir diversos problemas de saúde oriundo da desidratação. Um deles, aumento da função renal, né? Você vai ter problemas renais decorrente da ausência de água. E aí eu vou te dar agora outras dicas, Pedro. Existem alguns chás que contribuem, tá? Para melhorar o sono. Chá de camomila, chá de erva doce, tá certo? Eles auxiliam no sono. Outra coisa que eu tenho indicado para os meus pacientes, músicas relaxantes. Músicas para dormir, né? Músicas com sons de natureza, músicas que trabalham a região, né, alfa cerebral, tá certo? Então, tudo isso vai auxiliar no mecanismo do sono, na higiene do sono. Tá? O que é necessário? 7 a 9 horas de sono por dia. Tá? Hoje as pessoas têm utilizado, né, alguns aparelhos, alguns reloginhos, braceletes e outros, né, para controlar o sono. Esses aparelhos eles têm feito essa medição. Alguns são mais precisos, outros não, né? Mas eles nos trazem informações, né, sobre o nosso sono. Então, você pode estar, se quiser, adquirindo algum aparelhinho desse. Tem diversos valores, né? A gente sabe que alguns são mais fidedignos que outros, né? Não vou falar aqui de nenhum, nem de nenhuma marca, tá certo? Mas existe alguns que são mais fidedignos do que os outros, tá ok? E o sono, ele vai inferir também sobre nossa memória, ele vai inferir sobre a nossa condição motora, criatividade, nível de estresse, né? Então, o indivíduo que não dorme adequadamente, ele passa a ter distúrbios metabólicos, dificuldade de raciocínio, de memória, tá? Ele passa a ter também substâncias, né, que são liberadas em maior quantidade, miocinas inflamatórias, tá? Que deixa ele com mau humor. Uma pessoa que não dormiu bem, ela fica com mau humor, né? Ela tá com insônia, tá certo? Então, todos esses fatores são fatores contribuintes para que você faça em si a higiene do sono, né? Diversas desordens mentais podem promover isso também, tá? Há diversos estudos, né? Uma série de estudos que nos traz informações sobre a questão do sono. Como eu falei para vocês, eu iria fazer uma apresentação rápida, tá certo? O nosso primeira live, nosso primeiro retorno, né? E nesse retorno eu queria trazer para vocês pequenas informações, live rápida de 30 minutos, não vou mais fazer aquelas lives antigas de 1 hora e tal, minhas lives hoje em dia serão rápidas, tá? Para que a gente possa compreender. Melatonina também é um hormônio produzido no sono. E ela é importantíssima para o nosso regulação metabólica. Tá?
Gostaria de saber agora de vocês se tem algum questionamento, né? O Pedro já soltou a dele, já tentei responder aí a do Pedro, tá? E gostaria de saber de vocês, né? Se vocês têm alguma dúvida, se queria fazer alguma pergunta, né? Gostaria de saber dos que estão assistindo aqui se alguém tem insônia, tá? Para que a gente possa estar contribuindo, para que a gente possa estar auxiliando vocês nessas dificuldades. Só mais uma colocação, que é interessante que se averigue a apneia do sono, tá? O ronco, né, e a apneia do sono são disfunções do sono que são necessárias serem tratadas para que distúrbios maiores, como hormonais, metabólicos, etc., né, não apareçam e não prejudiquem o indivíduo. Tá ok? Então, só lembrando, viu, Pedro, estabeleça um horário para você dormir, cumpra esse horário, procure ler algum livro uns 10 minutinhos antes, 30 minutos a 60 minutos antes, um chazinho, um chá morno, tá? Se você toma banho antes de dormir, tem esse hábito, procure tomar um banho morno, isso auxilia a relaxar, tá certo? Procure utilizar técnicas de relaxamento, isso também facilita. Jeff está colocando pra gente que ele tem insônia, né? E não com frequência, mas tem. É interessante identificar, tá, Jefferson, se existe algum motivo específico ou não. Se isso apareceu agora com a pandemia, peça para alguém da sua família verificar se você tem apneia do sono ou se você ronca, né? Caso contrário, você pode também fazer um exame. Se você sente sonolência diurna, né? Isto é, fica sentado, tira um cochilo e etc., né? Isso é um indicativo de noite mal dormida, de necessidade de realizar higiene do sono. A Kelvia está dizendo que nunca tira uma noite toda de sono. Kelvia, se você quiser, eu posso te ajudar nisso aí, tá bom? Levando para você algumas informações importantes para você fazer higiene do sono, para você melhorar seu sono. É interessante que você verifique, veja com alguém da família, né? Se você ronca, se você tem apneia do sono, né? Ou se você só tem insônia, tá? Você pode treinar isso aí, você pode realizar exercício físico. Professor, já faça exercício, verifique a intensidade do exercício intenso. Para esse momento que nós estamos de Covid, ele não é interessante. O ideal é exercício leve e moderado para melhorar a imunidade, tá? Para te ajudar no sono, né? Quando eu perguntei sobre a apneia obstrutiva, é porque essa síndrome, ela leva a diversas consequências, diversos distúrbios metabólicos. É necessário haver o tratamento, porque ela, além de dificultar a oxigenação corporal, né? O indivíduo fica ali alguns minutos sem respirar, tá? Ela também infere sobre a produtividade, promove cansaço geral no dia a dia, tá? Beleza, Pedro. Pedro está dizendo que não está saindo, né, devido à pandemia. E ele passou por uma cirurgia, né, que deu a vida a ele novamente, né? De repente, Pedro, tua dificuldade pode até estar relacionada com isso aí, né? Pelo que você passou recentemente, tá bom? Então é bom você identificar e tentar fazer essa higiene que eu te falei do sono. Primeiro, estabelece um horário para dormir, tá legal? Esse é o mais importante, estabelecer um horário para dormir. Não deixar a luz acesa, ficar no quarto mais escuro possível, tá? Fazer uma leitura de 10 minutinhos de algo de texto, celular
deixa o celular de lado, tá? Chazinho morno, 30 a 60 minutos antes, camomila, erva doce, tá certo? Vai te ajudar no teu sono para que você possa dormir melhor, tá? É importante identificar também se você tem bruxismo ou problema de ATM. Esses dois problemas que ocorrem muito durante a noite, ele também dificultam uma boa noite de sono, tá? E eu venho convidar todos vocês que estão nessa live, que estão assistindo, aqueles que forem assistir depois, tá? A melhorar a sua qualidade do sono, a melhorar a sua saúde. Vocês devem ter visto meus últimos posts, né? Uma mudança. Ah, o Demetrios agora está natureba. Não é, gente. Várias coisas nos levam à reflexão, os estudos científicos que eu tenho realizado. E eu tenho observado que a gente precisa atuar mais na saúde. E para eu atuar na saúde, eu preciso também vivenciar, praticar e convidar meus amigos de profissão a também fazerem a mesma coisa, tá? Pedro, exames identificam, né, o exame do sono, tá? Geralmente ele é feito por um otorrino, mas não existe um dono do conhecimento do sono. É uma ciência nova, então todo profissional da área de saúde, professor da educação física também, ele é um estudioso disso aí. Basta ele começar a pesquisar. E existe, né, o exame do sono. Procure próximo da sua cidade alguma clínica que faça, né? Veja se você tem apneia obstrutiva, veja se você tem um bom sono. Se caso tenha, o problema talvez esteja só aí na tua higiene do sono, que é o horário de dormir, né? De você manter uma rotina de sono, né? De não deitar na cama e ficar ali mexendo no celular antes de dormir, tudo isso dificulta, tá? Então procura verificar isso aí. Pessoal, como combinado, eu falei que seria uma live curta, não vou mais fazer lives longas, todas as lives serão curtas, tá? Então vou estar encerrando nossa live aqui, vou ver se eu consigo deixar gravado, nunca mais eu fiz live, não sei como é que o Instagram está permitindo, tá? Essas gravações de live. Vou combinar de fazer toda semana uma live com vocês, trazer convidados, trazer pessoas para conversar aqui. Essa primeira do sono, pretendo fazer mais outras sobre ela, tá? Live sobre hidratação, sobre alimentação, sobre exercício de saúde, para a gente conversar um pouco sobre isso. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, né? Não vi mais nenhuma pergunta, né? Agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes. A live só acontece com vocês presentes, senão fica aqui falando sozinho, né? E espero que eu possa ajudar a todos vocês, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite e vamos começar hoje nossa higiene do sono. Fiquem com Deus.